Neste canal, nós estamos dispostos a trazer a maior quantidade de conhecimento possível para que vocês possam chegar à maior nota possível no Enem, certo? Ou então em outros vestibulares que eu possa agregar com o meu conhecimento para vocês. Então, hoje, para marcar essa primeira aula, eu vou tratar com vocês sobre a introdução. A introdução que é a parte crucial do texto dissertativo argumentativo. Por quê? Porque com a introdução, sua redação fica toda pronta, certo? Então a introdução ela marca todo o seu texto, certo? Ela vai possibilitar com que você desenvolva com mais clareza e construa uma intervenção com mais clareza, certo? Então, na introdução, você vai ter vários elementos que possibilitarão que o corretor saiba do que você está querendo tratar dentro do seu texto, tá bom? Então, quer aprender uma introdução nota 1000? Vamos ao vídeo. E eu primeiro inicio, sempre com meus alunos e agora com vocês também no meio virtual, explicando o que é uma introdução para que vocês não tenham dúvida lá na frente. Porque não adianta nós sabermos algumas características, mas não sabermos qual é a finalidade da minha introdução, qual é o objetivo dessa introdução. Então a primeira parte do texto é a introdução, certo? Então a primeira parte do texto dissertativo argumentativo é a introdução. Nela o tema vai ser apresentado, você vai apresentar uma contextualização e você também vai apresentar uma tese. E essa tese deve ser defendida em todo o seu texto, certo? Então é o primeiro parágrafo. Então você tem que ser sucinto. Por quê? Porque onde você vai argumentar mesmo é no seu desenvolvimento. Então, o desenvolvimento vai marcar as argumentações. Mas aqui na nossa introdução, nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar a perspectiva de apresentação do tema e posicionamento do candidato. Então, o posicionamento seu vai ser feito aqui. Então, esse posicionamento que vai ser levado em todo o seu texto, certo? Então, posicionamento é na introdução, então você já tem que deixar claro. Tem muitos candidatos que não deixam claro sua introdução e perdem pontos por isso. Então, se você apresentar sua tese, seu posicionamento aqui na introdução, você já vai sair na frente de muitas pessoas. Por quê? Porque você está antecipando para o corretor o que você quer trabalhar em todo o seu texto. E aí vai fazer com que fique claro o que você quer tratar no seu texto, certo? Então, e outros macetes que eu vou trabalhar com vocês aqui durante essa aula. Então, para o Enem e outros vestibulares, não é necessário só a contextualização e uma tese, certo? Algumas pessoas chamam de mais teses no parágrafo. Eu costumo ramificar isso em outros pontos. Então, a minha forma de explicar a introdução, ela tende a ser mais especificada e menos complexa. Então, vai ficar mais fácil na cabeça de vocês aprenderem desta forma do que aprender que você tem que colocar várias teses dentro de um parágrafo, porque aí vai fazer com que você fique confuso, certo? Então, eu vou explicar passo a passo. Então, contextualização, tese, topicalização, que eu chamo, e fechamento do parágrafo de introdução, certo? Esse fechamento é o bônus final aí no fim do vídeo. Então, para o Enem, é relevante que o candidato ultrapasse essa definição só de contextualização e tese. Se a gente ficar preso a apenas uma contextualização e uma tese, você vai deixar de antecipar o que vai ser argumentado posteriormente nos seus argumentos e qual vai ser sua proposta de intervenção. Então, se você está aprendendo a fazer uma redação e fazer uma redação para vestibulares e principalmente para o Enem,
você já sabe que você tem que problematizar essa introdução. Tem que problematizar o tema, certo? Porque se não problematizar, como é que você vai construir uma proposta de intervenção? Então, isso já deve ser mostrado na introdução, certo? Então, pessoal, essa forma, esse modelo que eu estou mostrando para vocês hoje, é um modelo de mais de 85% das redações nota 1000, certo? Então, foram tempos, períodos de estudo e de dedicação a ler textos dissertativo argumentativo e ler redações nota 1000 que me fizeram fazer esse percentual e a amostragem para que vocês vissem a veracidade do trabalho, certo? Então, vamos diretamente. Então, alguns professores vão explicar em contextualização e tese, então eu vou detalhar ainda mais para vocês, tá bom? Então, vamos lá. A estrutura introdutória, nota máxima, então eu vou antecipar o que eu vou mostrar para vocês, mas eu vou dizer cada um e cada aspecto para que vocês fiquem bem cientes do que eu estou querendo mostrar para vocês. Então, contextualização. A contextualização ela é uma apresentação inicial, certo? Mas além disso, vamos ter contextualização, tese, topicalização e fechamento, certo? Que eu já disse anteriormente, mas que é bom sempre reforçar. Então, contextualização é o primeiro fragmento da introdução. Professor, por que o senhor está marcando como primeiro fragmento? Pessoal, você já vai iniciar com a contextualização, certo? Então, o tema é invisibilidade dos povos indígenas. Então, eu já começo antecipando no meu texto com uma contextualização que eu vou explicar qual o meu conhecimento de mundo acerca dessa temática, certo? Então, poderia utilizar o período colonial, poderia utilizar as crônicas do início do período colonial, podemos falar sobre as repressões aos povos ribeirinhos, certo? Principalmente os povos indígenas, entre outros repertórios e contextualizações que a gente pode utilizar para que haja uma aproximação do tema com o meu posicionamento, certo? Então, contextualização é o primeiro fragmento, e primeiro fragmento ele demarca o primeiro período. Professor, o que é o primeiro período? Período é até o ponto. Período até o ponto. Então, se o período é até o ponto, então eu vou escrever essa contextualização até o ponto, e nesse primeiro período eu vou mostrar para o corretor ou mostrar para o leitor que eu tenho conhecimento acerca do tema. E você pode fazer esse conhecimento acerca do tema com alusões históricas. E aí eu coloquei alguns exemplos: revoluções industriais, guerras mundiais, período colonial, Grécia Antiga, Idade Média, seja como for, a depender do tema, certo? Seja como for, a depender do tema, por quê? Exemplo, cair algo sobre estética, a gente vai lá na Grécia Antiga. Cair algo sobre os conglomerados urbanos, né? As favelas, a favelização. A gente pode falar da Revolução Industrial, que chegou tarde no Brasil, mas que teve um grande impacto na construção das vielas, nas construções das comunidades, certo? Então, além disso, se for falarmos sobre favelização, nós podemos tratar de como foi o período escravocrata. Então, muitas comunidades foram formadas a partir do momento em que assinaram a Lei Áurea e não garantiram nada para a população negra brasileira. Então, eles tiveram que ir para os morros e ali formaram as comunidades. E isso é uma alusão histórica que a gente poderia tratar em determinados temas, certo? Então, a alusão histórica é algum acontecimento histórico que a gente pode trazer e tratar na nossa redação. Livros literários: O Cortiço, A Revolução dos Bichos, de George Orwell, certo? Então,
também são textos que a gente... Ah, professor, vou citar todo o texto, toda a Revolução, todo o Cortiço. Não. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar a temática principal, vamos lá, o Cortiço. A temática principal do Cortiço fala também do processo de favelização, fala da desigualdade social, certo? Então, fala de algumas discriminações. Então, nós poderemos trazer a temática para aproximar o tema que nós vamos abordar na nossa redação, certo? Então, aí a gente pode fazer uma aproximação com contextualização. Exemplificação, que é um outro tipo de contextualização que a gente pode fazer. A exemplificação, nós poderemos pegar casos que aconteceram sobre a temática. Vamos lá, o tema é racismo estrutural no Brasil, certo? Então, como o racismo estrutural afeta a população brasileira. Ou o racismo, a importância do combate do racismo no cenário nacional. Então, nós poderemos utilizar o caso de Vinícius Júnior, né, como eu coloquei aí. Podemos utilizar o período escravocrata, se a gente quiser utilizar a alusão histórica, certo? Então, cabe a você, com o seu conhecimento, escolher a melhor contextualização para que você possa fazer a melhor argumentação possível, certo? Vou tentar me tirar daqui, diminuir. Mas aqui, ó, certo? Não está dando para que eu possa mexer aqui neste momento, mas citações também são extremamente importantes para que você possa alcançar uma nota 1000, alcançar um 900+. Então, citação, certo? Então, Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Eu posso já começar com ele, certo? No caso que tem aí, citação de Jürgen Habermas, que é um sociólogo alemão, a linguagem é uma verdadeira forma de ação. Professor, em qual redação poderia citar um caso como esse? Vocês poderiam citar Jürgen Habermas em uma redação sobre o direito à liberdade de expressão, certo? Sobre alguma invisibilidade, como o caso do ano passado, 2023, né, que as mulheres são silenciadas. Então, se a linguagem é uma verdadeira forma de ação, entretanto, as mulheres que fazem o trabalho de cuidado, elas são invisibilizadas, trazendo um contraponto ao pensamento do sociólogo alemão, certo? Vocês podem fazer uma alusão de autoridade. Então, ONU, Constituição, citações de autoridade. Ou seja, professor, o que é uma citação de autoridade? Citação de autoridade é vocês pegarem um conhecimento, né? Uma lei, e aí vocês podem afirmar que essa lei, na prática, na teoria, é algo muito relevante, mas que na prática isso não é visto, pois ainda há casos de, exemplo, racismo estrutural no cenário brasileiro. Pois ainda há desigualdade social no cenário brasileiro, no contexto contemporâneo, certo? Então, a depender do tema, você escolhe a contextualização que mais te agrada, tá bom? Pessoal, para que o vídeo não fique grande, eu vou dividir esse vídeo em 2, certo? Então, esta vai ser a parte 1, e aí eu vou continuar com a contextualização, com a tese, que eu vou até passar para vocês verem, para que na próxima aula também fique um vídeo mais curto e aí a gente possa discutir mais sobre a tese para que não fique tão cansativo, tá bom? Então, deixa o like, né? Se vocês gostaram da aula, se vocês aproveitaram o que foi informado para vocês. Logo após, amanhã, eu já posto outro vídeo, certo? Então, curta, compartilhe, ajude as pessoas assim como eu posso ajudar vocês, certo? Então, faça com que essa aula chegue a mais pessoas para que essas pessoas possam tirar dúvida, tá bom? Então, tudo de bom. Valeu, meus guerreiros das palavras.